Estamos aqui para nossa primeira aula online, né? Nosso primeiro vídeo. E hoje nós vamos fazer uma pequena revisão de duas aulas que são muito importantes, né? Que nós estudamos no primeiro semestre. E eu escolhi essas duas aulas para nós fazermos a nossa revisão e em seguida fazermos uma avaliação diagnóstica. Então, são as aulas Equação Geral dos Gases e a Equação de Clapeyron. Antes de nós iniciarmos as nossas aulas online, nós trabalhamos as transformações gasosas. Nós vimos que os gases eles sofrem algumas transformações. Transformação isotérmica, transformação isobárica e transformação isocórica. Eu acredito que vocês ainda devam lembrar, né? Na transformação isobárica, a pressão se mantém constante. Na transformação isotérmica, a temperatura se mantém constante. Na transformação isocórica, o volume é que vem a ser constante. E o que é essa equação geral dos gases? A equação geral dos gases é a equação em que nenhuma variável vai manter-se constante. Ou seja, todas elas vão sofrer alterações. Nesse caso, o que é que nós verificamos? Que na fórmula da equação geral dos gases aparecem todas as variáveis: pressão, volume, temperatura. E como nós já trabalhamos lá nas transformações, o PI, o VI, o TI, eu coloquei para vocês aqui, ó, só mostrando que a fórmula de equação geral dos gases é PI vezes VI sobre TI. Quem é PI, pessoal? PI, VI, TI. O I indica início, estado inicial do gás. Então, PI é a pressão inicial, VI o volume inicial, TI a temperatura absoluta inicial. Lembrando que a temperatura absoluta é a temperatura em Kelvin. Toda vez que a temperatura vier em graus Celsius, lembre-se, nós devemos somar com 273 para que essa temperatura transforme-se em Kelvin. PF, VF, TF. PF, pressão final, VF, volume final e TF, temperatura absoluta final. Então, para nós determinarmos volume, pressão, temperatura na equação geral dos gases, nós vamos utilizar a fórmula PI vezes VI sobre TI igual a PF vezes VF sobre TF. Então, essa aqui é a fórmula para nós calcularmos a equação geral dos gases. E eu coloquei ali do ladinho só para vocês lembrarem que PI, VI, TI, estado inicial do gás. PF, VF, TF, estado final do gás. Então, eu vou agora fazer um exemplo de equação geral dos gases para nós aplicarmos esta fórmula. Então, vamos lá. Coloquei aqui o nosso exemplo, onde diz assim: um volume de 10 litros de um gás perfeito teve sua pressão aumentada de 1 atm para 2 atm e sua temperatura aumentada de menos 73 graus Celsius para 127 graus Celsius. Qual será seu volume final? Então, o que é que nós observamos aqui? Eu tenho aqui, ó, volume inicial, né, ó, VI, volume final, é o que eu estou procurando, né, pessoal? Tenho pressão inicial, tenho pressão final. Por quê? Porque ele diz, ó, teve sua pressão aumentada de 1 para 2, quer dizer que no início era 1, depois passou para 2. E sua temperatura aumentada de menos 73 graus Celsius, que foi T1, para 127 graus Celsius, que foi TF. Então, olha só, eu tenho aqui as variáveis. Eu tenho VI, 10 litros. Eu tenho PI, 1 atm. Eu tenho TI, cadê TI? Menos 73 graus Celsius, que transformando, né, pessoal, vai ficar quanto? Menos 73 mais 273 vai ficar 200 Kelvin. Depois eu tenho os estados finais. Eu quero saber
quem é o volume final, eu não sei quem é. Eu tenho pressão final, tenho, pressão final foi 2 atm, pressão final 2 atm. E tem temperatura final aqui, ó, 127 graus Celsius. Vou colocar bem aqui, porque não coube. Temperatura final, 127 graus Celsius, que transformado para Kelvin vai ficar 400 Kelvin. Então aqui tem todos os dados do nosso problema. E agora vamos utilizar a formulazinha de equação geral dos gases. PI, VI sobre TI é igual a PF, VF sobre TF, que é a formulazinha. Vamos lá, quem foi PI? 1. Quem é VI? 10. Quem é TI? 200. Quem é PF? 2. VF eu estou procurando. TF foi 400. O que é que nós fazemos aqui? 1 vezes 10, 10 sobre 200. 2 vezes VF, 2 VF sobre 400. O que é que nós fazemos aqui? Multiplicação dos meios pelos extremos. 200 vezes 2, 400 VF. 10 vezes 400, 4.000. Então, VF é igual a 4.000 dividido por 400. Logo, VF vai ser 40 dividido por 4, 10 litros. Esse aqui é o valor do meu volume final, 10 litros. Então, aqui, ó, o que nós fizemos aqui? Utilizamos a equação geral dos gases. Vocês verificaram que nós temos todas as variáveis: pressão, volume e temperatura. Então, tinha pressão inicial, pressão final, temperatura inicial, temperatura final, volume inicial, e eu faltava encontrar apenas o final, que utilizando a fórmula, nós chegamos ao valor de 10 litros. Então, olha só, agora nós vamos ver a equação de Clapeyron. Vimos a equação geral dos gases e um outro assunto que é muito importante também dentro do estudo do estado gasoso é a equação de Clapeyron. Quando é que nós usamos a equação de Clapeyron? Nós verificamos que até agora nós trabalhamos com certas quantidades de gases. Então, não costuma se dizer assim, foi 20 gramas de um gás, foi 30 gramas de um gás. Não, era certa massa de um gás, certa quantidade de um gás. Por quê? Porque nas transformações gasosas, transformação isotérmica, isobárica, isocórica e equação geral dos gases, não é importante saber a quantidade de gás. Então, as alterações que ocorrem, elas ocorrem sem levar em consideração a quantidade de gás ali presente. Porém, quando nós vamos utilizar a quantidade de gás, quando há necessidade de saber quanto de gás eu tenho ali, qual é a massa de gás, que tipo de gás eu tenho ali, convém-se utilizar a equação de Clapeyron. E se vocês observarem, nós temos aqui as variáveis também na equação de Clapeyron: pressão, volume, temperatura. Mas nós temos mais duas grandezazinhas: N, que é o número de mol, é a quantidade de matéria do gás, e tenho esse Rzinho aqui. Esse R aqui é chamado de constante universal dos gases. E ele é constante exatamente por isso, porque ele apresenta um valor constante. Quando a pressão estiver em atm, o valor dele é 0,082. Quando tiver em milímetros de mercúrio, é 62,3. Se vocês observarem lá no livro de vocês, tem a página mostrando os valores da constante universal dos gases de acordo com a pressão. Então, eu coloquei para vocês aqui onde P é a pressão do gás, V é o volume do gás, N é o número de mol do gás. Quem é esse número de mol, professora? Número de mol, pessoal, é a massa em grama do gás dividido pela sua massa molecular. Foi por isso
lado. Por quê? Você pode utilizar essa daqui, calculando o número de mols separadamente, depois só colocando aqui na fórmula, como você já pode trabalhar com essa aqui quando você tem massa em gramas. Então, mas lembrando que sempre esse Mzinho é massa, vou até botar aqui, ó, gramas, porque o Mzinho pequenininho quer dizer massa em grama. O Mzão quer dizer massa molecular. Então, para determinar o número de mol, divido massa em grama por massa molecular. E aí nós temos o Rzinho, que é a constante universal dos gases. Constante universal dos gases. Como eu falei para vocês, se a pressão estiver em atm, o valor vai ser 0,082. Se a pressão estiver em milímetros de mercúrio, vai ser 62,3. E a temperatura, que nós já sabemos, né? Que sempre vai ser absoluta. Ou seja, em Kelvin, se estiver vindo em graus Celsius, eu tenho que transformar para Kelvin. Então, essa é a equação de Clapeyron, né? PV igual a nRT, ou PV igual massa em gramas sobre massa molecular, vezes R vezes T. Coloquei para vocês aqui, ó, que é cada uma das variáveis. P é pressão, V é volume, N é o número de mol, lembrando que massa em grama dividido por massa molecular, R, constante universal dos gases, e T, a temperatura absoluta. Então agora nós vamos ver um exemplo. Então, olha só, coloquei aqui para vocês o exemplo onde nós iremos aplicar a fórmula de equação de Clapeyron. Então, calcule a pressão exercida por 4 gramas de hidrogênio, sabendo que a 27 graus Celsius o volume por esse gás, o volume ocupado por esse gás é de 10 litros. E aí coloquei alguns dados. H, que é igual a 1, né? A massa do hidrogênio é 1, e o R, 0,082 atm vezes litros sobre mol vezes Kelvin. Então, olha só, o que é que nós observamos aqui? Se eu quero saber a pressão e o R depende da pressão, nesse caso aqui eu já sei, ó, se ele está aqui em atm, o resultado da pressão vai ser em atm. Se ele não tivesse dado o R, nós é que iríamos escolher. Se eu colocasse 0,082, a unidade da pressão final que eu iria encontrar seria atm. Se eu colocasse 62,3, a unidade da pressão que eu fosse encontrar seria mmHg. Mas aqui ele já deu o valor de R, então quer dizer que o resultado que eu encontrar da pressão, a unidade de medida vai ser em atm. Então vamos lá, tirando os dados do problema. Calcule a pressão exercida, então já sei, quero saber quem é a pressão. Por 4 gramas, ó, Mzinho minúsculo, 4 gramas, de hidrogênio, a molécula de hidrogênio é H2. Aí ele disse assim, ó, a massa do hidrogênio é 1, certo? Um hidrogênio tem massa 1 grama por mol. Mas aqui, ó, na molécula de hidrogênio eu tenho 2 hidrogênios. Então, ó, eu multiplico o número de átomos pela massa molar do elemento. 2 vezes 1, 2. Então, a massa molecular do hidrogênio é 2 gramas por mol, que é o meu Mzão. 2 gramas por mol. Sabendo que é a 27 graus Celsius, tá aí, ó, temperatura, que eu transformo em Kelvin, né? Vai ficar quanto? 300. O volume ocupado por esse gás é de 10 litros. Tenho aí o volume também. 10 litros. E ele nos dados me dá o R, 0,082. Então aqui estão os dados do meu problema. Se eu tenho os dados, agora é só substituir na fórmula. PV
igual a NRT. Quem é P? Estou procurando. Quem é V? 10. Eu venho aqui, ó. P vezes 10 é igual. Pessoal, eu tenho N. Eu não tenho N. Mas eu sei que N é M sobre N. Eu sei disso. E eu tenho N e o Mzão. Olha aí, ó. Mzinho. M igual a Mzinho, que é 4, sobre o Mzão, que é 2. Que vai ser quanto? 4 dividido por 2. 2 mols. Pronto. Eu tenho agora o Mzinho, ó. 2. R é 0,082 e T é 300. Tá aí, ó. Pressão estou procurando, 10 é o volume, 2 é o número de mol, 0,082 é o R e 300 que é a temperatura. Vamos lá? P vezes 10, 10 P. 2 vezes 0,082 vezes 300, quanto é que dá? Vou fazer uma multiplicaçãozinha aqui rapidinho. 2 vezes 2, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 8, 16. 1, 2, 3, então vai dar, deixa eu baixar um pouquinho isso aqui. 10P, 0,164 vezes 300. 10P vai ser igual 3 vezes 4, 12, 3 vezes 6 dá 18 com 1, 19, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Tenho 2 números após a vírgula, 2 zeros aqui, né? Mas eu tenho 3 números após a vírgula, 1, 2, 3. Então vai ficar 49,2. Que pressão vai ser 49,2 dividido, ó. Quem está multiplicando o P passa dividindo. Vai dar quanto aqui? P é igual a 4,92 ATM. Por que ATM? Porque o R é 0,082. Então, ó, como o R é 0,082, então a unidade de pressão vai ser igual a ATM. Então, olha só, pessoal. Esse aqui foi uma breve revisão das duas aulas, de duas aulas que são muito importantes, né? Que é a equação geral dos gases e a equação de Clapeyron. Por que eu resolvi escolher exatamente essas duas aulas para nós fazermos a nossa avaliação diagnóstica, né? Que a avaliação que eu fiz foi mais ou menos, foi algo assim mais pessoal, né? Um relato para vocês me dizerem como vocês se sentiram, como foi a aprendizagem de vocês no primeiro semestre. E a nossa avaliação diagnóstica, onde eu vou agora perceber o que foi que vocês realmente conseguiram aprender, nós iremos fazer agora essa semana, né? Então, eu vou fazer baseando-se na equação geral dos gases e na equação de Clapeyron. Por quê? A equação de Clapeyron nós temos também misturas gasosas, mas vocês lembram que a mistura gasosa é a utilização da equação de Clapeyron. A única diferença é que, quando você for encontrar a pressão de um certo gás, você vai utilizar a massa dele e o número de mol dele, né? A massa molecular e a massa em grama dele. Então, aí é a pressão parcial. Se eu for trabalhar o volume parcial, eu vou trabalhar o volume de um determinado gás, mas todos eles vão utilizar a equação de Clapeyron. Então, por isso a equação de Clapeyron ela é tão importante. Por isso que eu escolhi ela para fazer essa revisão para vocês. Porque ela nós podemos utilizar tanto nas misturas gasosas, em pressão parcial, como também em volume parcial. Então, agradeço a atenção de vocês, espero que tenham gostado e desculpem aí alguns barulhozinhos.